Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui porque o que nós acabamos de cantar é uma realidade para as nossas vidas. Só somos igreja porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ó Pai. Nos deu vida e vida eterna em abundância, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque todos os dias na nossa vida acontece um milagre. Todos os dias, ó Pai. Por termos vindo nesta manhã aqui, por termos sentido o desejo de estar aqui, porque o Senhor, pela fé, nos moveu para que pudéssemos juntos, como Teu povo, Te adorar, ó Pai. Ó amado Deus, o Senhor é maravilhoso, grandioso, poderoso. É o Deus que está atento a todas as nossas orações. É o Deus, ó Pai, que coloca nos nossos corações uma paz profunda. E essa paz, ela realmente excede todo o entendimento, ó Deus. Mas é a paz que o Senhor Jesus Cristo faz brotar no nosso coração, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome pelo Teu povo reunido aqui, para Te adorar, para Te bendizer, para Te engrandecer. Ouça, ó Deus, os nossos louvores, ó Pai. Que os nossos corações estejam totalmente conectados a Ti, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos estar com a nossa mente voltadas à adoração, ó Pai. Aquilo que o Senhor há de falar a cada um de nós. E nós também queremos falar palavras elogiosas a Ti, ó Pai. Em adoração. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por todas as bênçãos. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Vamos juntos ler a Santa Palavra de Deus em louvor ao Senhor. Está registrado no livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos juntos a uma só voz. Vamos lá? Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito.
Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Mais uma vez essa última frase, vamos lá? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Continuemos louvando ao Senhor. Vamos cantar a resposta. O Senhor está aqui, amados. Que o Senhor está
mas Ele vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Faz, Senhor, na minha vida, faz, Senhor, na vida dos meus irmãos, ó Deus. Opera milagres no nosso meio, ó Deus. Aquilo que é impossível para cada um de nós, mas Deus há de operar milagre. Há de operar milagre na vida da irmã Ione, há de operar milagre na vida dos enfermos da nossa igreja, porque Ele é um Deus perfeito. É um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos guarda, que nos protege. Amados, nós poderíamos estar em vários outros lugares, mas o Senhor trouxe você aqui nesta manhã, porque Ele já está operando um milagre na sua vida, porque Ele é perfeito. Deus opera milagres, operou no passado, opera hoje e há de operar sempre. Amém. A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Vai ser mais um milagre. Eu não sei como iria fazer, mas eu sei vai ser Perfeito, como tudo que Ele faz. Amém. Por favor, se assentem, queridos. Tudo que Deus faz é perfeito. O nosso Deus é um Deus de milagres, de extraordinário. A fé nos liga ao reino de Deus, que é um reino de poder. É um reino que transforma realidades. Transformou minha vida e de tantos que estão aqui. Nós sabemos o que é milagre na nossa existência. Queridos, como Igreja Batista, nós temos um compromisso com a obra missionária. Os batistas amam missões. Nós somos fruto de missionários que deixaram sua zona de conforto, seus familiares, na América do Norte. E outros tantos que vieram da Europa e nos falaram do amor de Deus, nos falaram do Evangelho. E nós não podemos ficar com essa boa notícia só para nós. A ordem do Senhor é que nós devemos fazer discípulos e pregar o Evangelho, todas as pessoas. E como batistas, nesse mês de julho, nós enfatizamos a obra missionária nos estados. E nós somos filiados, a igreja é filiada à Convenção Batista Carioca. E eu quero passar a palavra ao Ministério de Missões, nesse momento, para falar sobre a campanha, nesse mês de julho, de missões estaduais. Bom dia, irmãos. Nós temos ao longo desse mês falado sobre as missões e onde nós atuamos aqui no nosso estado. E hoje a gente vai parar para pensar um pouquinho sobre a missão hospitalar. A gente já falou dos enlutados, temos falado do período que estamos vivendo, né, e como tem sido difícil, um período de um luto coletivo. Então, missão hospitalar também é muito propícia para esse momento. Eu não sei quantos irmãos aqui já passaram pela experiência de participar da missão hospitalar, seja oferecendo à pessoa consolo ou estando enfermo, recebendo consolo. E eu tenho rapidinho uma coisa para compartilhar com vocês, na verdade é um testemunho. Eu sou uma pessoa que já passou pelo lado de receber o consolo de pessoas que foram me visitar no período que eu fiquei enferma. Irmãos, um testemunho vivo faz toda a diferença. Eu passei por um momento em que eu fiquei internada na CTI, poucas pessoas podiam me visitar, mas os cristãos, os irmãos da minha igreja, tinham acesso à visita. E eu lembro de cada irmão que orava por mim. Eu lembro que teve dias que eu não queria orar. No começo da internação eu estava muito confusa com muitas questões, eu não queria falar com Deus. E se não tivesse sido esse trabalho missionário de um irmão ir lá e só ficar lá comigo, passar 20 minutos da visita comigo, talvez eu nem estaria aqui hoje, talvez eu nem teria tido o momento de me reconciliar com Deus. Então é muito importante a gente parar para prestar atenção nas pessoas que não podem se locomover porque estão no hospital, às vezes elas estão confusas, é muito sentimento, pode ser confusão, pode ser raiva às vezes, pode ser não entender, eu não entendia porque que Deus tinha me colocado naquela situação de
totalmente deplorável fisicamente, e ver uma pessoa indo lá com todo carinho, toda atenção, mesmo você sendo ríspida, ou mesmo você não querendo orar, você não querendo, tinha gente que entrava lá e eu falava, não quero que cante nenhum louvor para mim. E elas cantavam, e aquilo mexia tanto com o meu coração, aquilo me trazia tanto alívio, que passava a dor física. É um negócio assim, realmente que a gente precisa voltar a dar atenção, principalmente nesse período onde tem muita pessoa internada. A gente sabe que o contexto é diferente, a todos os cuidados é muito mais restrito, mas as orações dos irmãos e pessoas voluntárias que podem ir até os hospitais para visitar, há muita gente que nem a família está junto, são pessoas que ficam lá esquecidas. E às vezes a gente não sabe a dor dessas pessoas, a gente não entende porque a gente nunca passou por essa situação. E eu espero que os irmãos não precisem, que a gente não precise sempre passar por um contexto para entender ele. Que só ouvindo ou só obedecendo, às vezes, o que a Bíblia fala para a gente fazer, que é amar a todos, inclusive as pessoas nesse contexto que a gente está vendo hoje, que são as pessoas acamadas, as pessoas que precisam de cuidados, carecem de cuidado físico, emocional também, que a gente volte os nossos olhos nesses 5 minutinhos que a gente está falando sobre eles hoje, para trazer à tona de novo esse sentimento de cuidado. Às vezes você não pode ir até o hospital. Eu sou uma pessoa que passei por isso, mas eu não me enxergo indo ao hospital, às vezes, para ajudar alguém, para orar por alguém. Você não sabe a situação que a pessoa está. Eu, Letícia, estava numa situação muito horrível fisicamente. Eu estava muito feia, eu estava diferente da forma física que eu estou hoje. E tiveram pessoas que não olharam para isso, não olharam para a aparência. Tiveram a sensibilidade e a delicadeza do Espírito Santo mesmo, de orar comigo e de conversar comigo, mesmo eu não falando nada, mesmo às vezes eu dando uma resposta grossa. Então, a missão hospitalar, ela é muito importante, porque são também um grupo de pessoas que às vezes ficam esquecidas. E às vezes a gente se restringe só a orar aqui, quando no culto de oração algum irmão levanta a mão e tem um pedido. A gente só ora naquele momento e a gente esquece de orar os outros dias ou todas as vezes que a gente, fala com Deus. E daí eu trouxe alguns dados também a respeito dessa missão e do que acontece atualmente. Atualmente, nós temos de 2 a 5 mil funcionários trabalhando, assim, de forma geral, não só cristãos, em hospitais físicos, cada um. E por esses 2 a 5 mil funcionários, passam mais de 5 a 20 mil pessoas. Então, imagina, um médico, durante o mês, passando 5 mil pessoas por ele, 10 mil, 6 mil pessoas por ele. Agora, imagina um médico cristão, um enfermeiro cristão, um maqueiro cristão e passando 5 mil pessoas por ele. Imagina se ele para falar da palavra de Deus, às vezes nem falando, gente, com um gesto, com carinho, com cuidado. A gente tem que levar em consideração que as pessoas nesse contexto, elas estão totalmente vulneráveis. Então, todo cuidado é muito, não é pouco nesse caso, todo cuidado é muito, toda atenção que a gente der para elas é muita e pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Pode ser o momento da conversão delas, e Deus pode usar a gente para isso, para que o Espírito dele toque naquele coração, que naquele momento, às vezes, pode ser o último da pessoa, e isso é muito sério, porque a gente está falando de morte, que pode ser eterna para alguns. A gente fica tranquilo porque a gente sabe para onde a gente vai, mas às vezes uma oração que a gente oferece para alguém que está acamado, pode mudar a vida dele para sempre, para a eternidade. Isso é muito pertinente. Então, que nesse domingo, nesse momento, a gente vai assistir um vídeo também que vai ilustrar um pouquinho mais como funciona a missão hospitalar. A gente possa voltar os nossos olhos e se você se sente tocado, sente o desejo, a vontade de, às vezes, visitar um hospital para ver como é que é. Às vezes você nunca pensou nessa possibilidade. Deixa isso para depois. Não deixa isso para lá, porque pode ter uma pessoa lá esperando você, e você especificamente, não é o outro, não é quem já faz, é você. Então, que a gente possa, essa manhã, orar e pedir a Deus que nos mova, nos transforme, nos tire dessa acomodação, para que a gente possa alcançar esses grupos dos quais a gente tem falado, e hoje, as pessoas que se encontram nos hospitais. A gente vai assistir o vídeo agora.
Eu atuo desde a entrada da emergência na sala vermelha, quando o paciente chega, já ajudando, dando apoio à família. Se esse paciente continua aqui no hospital, eu acompanho ele na toda a sua internação, falando com o paciente, com a sua família, do amor de Jesus para a vida dele. Praticamente há 1 ano e 3 meses aí com a suspensão do serviço da capelania presencial, porque a capelania nunca deixou de estar conosco. A nossa capelã, ela está sempre tentando nos dar o suporte necessário, mesmo não estando aqui presencial, mas a gente sabe o quanto que, principalmente no momento mais difícil, onde o acolhimento está muito mais deficiente, porque a gente está vendo que a gente tem que ter o distanciamento, a gente sentiu a falta da capelania, os funcionários sentiram a falta da capelania. Então, assim, é de extrema importância que esse serviço possa voltar, porque a gente está tendo agora ainda pacientes com a Covid, mas a gente já está tendo nos leitos a liberação das visitas, né, para quem já está vacinado. Então, assim, a gente percebe a importância da capelania poder voltar, para que até mesmo a capelania, junto com toda a equipe que ela trazia, coral, que ela sempre trouxe, tantas outras atividades em benefício terapêutico ao paciente, possam retornar. Mesmo em casa, cheguei a atender no início da Covid de 10 a 15 pessoas por dia, atendia qualquer hora, até na madrugada, muitas vezes recebi ligação na madrugada e pude acalmar pessoas que estavam muito apavoradas. E aqui no hospital, muitos desses pacientes têm aceitado a Jesus e têm tido a sua vida transformada aqui no hospital e eu continuo com contato com vários desses pacientes. A campanha de Missões Rio tem como tema, conforme está aqui, né, está no seu boletim, para a tua missão, 2 pontos. Aviva-nos. Esse tema nos chama, conclama a igreja a orar ao Senhor, pedindo avivamento. Nós só nos envolvemos na obra missionária se nós tivermos com o nosso coração apaixonado por Jesus. Isso é um avivamento do Espírito Santo. Peçamos isso. E você pode ajudar essa obra a sustentar esses missionários com a sua contribuição específica para a campanha, para missões, no seu folheto, você tem um envelope aí à frente, quando você coloca seu dízimo, sua oferta, você pode colocar para Missões Rio, não é? Missões Rio. E esses recursos vão ajudar a sustentar os missionários. Você deve estar orando por eles e você se sentir vocacionado por Deus, chamado por Deus, se apresentar, eu quero ser um missionário. Além de divulgar para os demais irmãos a importância de nos envolvermos na obra missionária. Ok? Então, o texto que é a divisa da campanha está em Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor diariamente, em oração, que esse mesmo fervor missionário, pelo Espírito, inunde nossos corações.
Eu quero agora convidar você para um momento de consagração de vidas. Você que já se preparou para esse momento, já separou, já organizou o seu dízimo, as suas ofertas. Esse é o momento de consagrá-los ao Senhor, como um momento em que você quer agradecer a Deus por tudo que Ele te dá. 100% de tudo que Ele te dá deve ser usado para a glória dEle. E desses 100%, a sua vida, seus bens, tudo que você tem, sua capacidade, tudo é para a glória do Senhor. Tudo, cada centavo. Mas desses, você retira uma parte específica para o sustento da igreja e da obra missionária. É nesse momento nós vamos ficar de pé para cantar, para louvar o cântico que é da campanha Missões Rio. Cantemos. Ouço o som de um povo que vive o amor, um povo comprado e remido pelo Salvador, um povo que leva consigo as marcas da cruz, que anuncia a grandeza do amor de Jesus. Gostaria que viesse à frente, se estiver aqui, os aniversariantes, para nós agradecermos a Deus por mais um ano de vida que estarão completando a partir de amanhã, né? Temos a Kelly Cristina, Marli Medeiros,
Maria das Graças Camargo Cunha, Mônica Maria de Souza, Judite Ribeiro, Francisco Walter, Joyce Lisier, Maria Francinete, Vitória Costinha. Os casais, aniversário de casamento, boda de prata, Maria Gouveia e Antônio Paulo, pastor, e bodas de argila, 52 anos, Maria da Conceição Alves e Ulisses Bezerra Alves. E as criancinhas do Ministério Infantil, terça-feira, o Enzo Fernandes do Vale, né? Dia 22, de Gabriela Santana Santiago, e dia 23, Miguel Queiroz Ferreira. Se estiverem presentes, pode vir à frente. Também gostaria de chamar aqui à frente que o filho dela, o Ricardo, trouxesse a sua mãe, Adenir, aqui. Nós queremos agradecer pela vida da irmã Adenir, que está nos visitando depois de um tempo longo sem poder vir à igreja. Essa irmã, ela, na ação social, teve uma atuação marcante. Hoje, devido à idade e condições de saúde, está morando com o seu filho num bairro distante, mas hoje ela não aguentou de saudade, né? Pode ficar aqui, ó, Ricardo, fica aqui mais no centro. Isso. Quero convidar a irmã Marta Simões. Marta, ninguém melhor do que você nesse momento para estar orando, agradecendo pela vida da irmã Denir, pelos aniversariantes e consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. E também, Marta, ore pela família da ministra de música da Igreja Batista Memorial. É Angelina? Angélica. Ela foi acometida da Covid, foi para o hospital e ela veio a falecer por questões de bactérias, ou seja, infecções hospitalares. Família, entre tantas famílias, Marta, que estão sofrendo, tantas no Brasil. Vamos orar com a irmã Marta, por favor. Nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, louvar o teu nome, te agradecer pela tua bondade, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Nós te agradecemos pela Denir. Senhor, tu sabes do trabalho da tua serva, do amor que ela tem pela tua casa, por tudo aquilo que ela fez e ainda sente vontade de fazer, mas hoje os seus braços e as suas pernas não têm mais forças. Mas nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo o que ela fez. Nós te agradecemos pela bondade sempre presente no coração dela, através das suas palavras, através das suas ações. Te pedimos, ó Pai, que tu venhas continuar com ela na luta que ela tem diária, com a preservação da sua saúde. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nesses momentos ela tem desfrutado do amor dos seus filhos, dos cuidados dos seus filhos para com ela. Isso tudo também é bondade sua. Muito obrigada, Senhor Deus, porque ela se sente acolhida pela sua família e acolhida também pela sua igreja. Continua, Senhor Deus, a cuidar da Adenir. Nós entregamos também, Senhor Deus, a vida dos familiares da Ângela nas tuas mãos, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o teu consolo, através do teu Santo Espírito, venha estar presente, Senhor Deus, naquela família. Tu sabes que foi uma luta grande, mas a tua vontade prevaleceu e nós cremos que essa foi a melhor. Fica, Senhor Deus, com os corações dos seus filhos, do seu esposo, dando a ele, Senhor Deus, a visão da tua vontade, o conforto, Senhor Deus, do teu Espírito. Nós te agradecemos por cada irmão que está aqui, que tem se preocupado com o sustento da tua obra aqui nessa igreja. Nós pedimos que tu venhas dar sabedoria, Senhor Deus, para que tudo aquilo que os irmãos têm depositado aqui venha a ser usado, Senhor Deus, para o engrandecimento e para a expansão da tua obra aqui nesse local. Fica, Senhor Deus, conosco, vem estar com teu servo, pastor Osíris, dando a ele, Senhor Deus, sabedoria na condução do teu povo. Nós pedimos que tu venhas usá-lo, Senhor Deus, nessa manhã como instrumento leve nas tuas mãos, que ele fale daquilo que vem do teu coração para o nosso coração nessa manhã, e que nenhum de nós venhamos sair da mesma forma que entramos, que aqueles que entraram sem consolo venham sair daqui consolados, que aqueles que entraram com dúvidas
venham sair daqui com a certeza de que Tu és o Senhor da vida. Fica conosco, Senhor Deus, nós te agradecemos e te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Por favor, se assentem. Eu peço às criancinhas que venham à frente. Nosso Ministério Infantil, com a irmã Sara. Olha que coisa linda, irmãos. As criancinhas. O futuro, não é? Que já é um presente maravilhoso. Presente de Deus também. No futuro serão homens e mulheres de Deus, consagrados para abençoar vidas. Para isso, a palavra de Deus nos orienta. Ensine a criancinha, ensine a ela, ensine. Ensine no caminho que devam andar. Vamos orar. Pai querido, aqui está esse grupo de criancinhas que são presentes do Senhor. Estão diante dos nossos olhos. E como igreja nós as abençoamos em meio a um mundo tão cruel, tão maligno. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor guie cada passo dessas criancinhas para que cheguem à vida adulta consagradas ao Senhor. Peço pela irmã Sara, aqueles professores que a ajudam nesse momento de culto infantil, em nome de Jesus, amém. Bom culto para vocês, viu, queridos? Amados irmãos, eu gostaria, por um instante, de trazer uma reflexão nesta manhã. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria levando uma bofetada, um tapa na cara? Como é que você reagiria? Como é que você ia encarar essa situação? Eu espero que ninguém aqui tenha passado por essa experiência. Eu, graças a Deus, nunca passei. A não ser, logicamente, os meus netinhos no meu colo. E eu digo, bate mais. Ah, gracinha. Hoje eu compreendo o meu pai. O meu pai estava uma vez, sabe, na cantina da igreja lá, Batista de Vila Valqueire, e o meu sobrinho, o neto dele, que hoje é missionário, Paulo Henrique, estava batendo no rosto do papai. E papai ria. E eu, aquela formação militar, achava aquilo um absurdo. Chegava, pai, não faz isso, está estragando a criança. Meu pai ria. Eu cheguei, pai, dá licença. Eu peguei o dedinho e fiz assim, Paulo Henrique, bate no meu rosto, bate para tu ver. Aí ele queria bater, mas ele não batia. Mas hoje eu entendo. Às vezes nós somos, assim, muito rigorosos com os nossos filhos. Criança é especial, né? Temos que saber medir isso. Mas ninguém gosta de levar uma bufetada, ainda mais de um estranho que você não conhece, nunca viu na vida. É capaz de você ficar até meio fora de si e poder reagir de forma violenta, não é verdade? Ainda mais se é no momento em que você está estressado, hein? Estressado. E eu quero compartilhar com você o momento que o nosso Senhor Jesus Cristo recebe uma bufetada. O nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo julgado. As criaturas julgando o seu Criador. Você já viu isso? Já viu isso? Absurdo, né? Mas é isso que estava acontecendo. E se você abrir a palavra de Deus, eu convido você a abri-la no Evangelho de João,
O Evangelho de João, ele relata alguns detalhes que os outros evangelhos sinóticos não relatam. E Jesus estava sendo julgado. Vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo, na quinta-feira à noite, ele teve a última ceia com seus discípulos. E depois que ele preparou os seus discípulos para o que viria, ele se dirigiu com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, jardim da Getsêmani, da prensa, não é? E ali ele estava orando, chegou a derramar gotas de sangue, não é? Ele estava pedindo ao Senhor, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E eis que de repente surge uma turba, né? Uma multidão, chegando sobre a condução de Judas, o traidor, que beija Jesus e o entrega para os soldados romanos que estavam ali apoiando aquela ação dos líderes religiosos, não é? Parecia que estavam perseguindo o homem mais perigoso da terra, né? Com espadas, um grupo enorme, e foram até Jesus. E o Senhor Jesus Cristo demonstra o seu poder. Quem que vocês estão procurando? Procurando o Cristo? Sou eu. Sou eu. Sou eu. E eles caíram para trás. Sabiam? Todos caíram quando Jesus falou, sou eu. Depois, vocês não vieram me prender? Pode vir. Jesus já sabia de tudo, queridos. E no capítulo 18 de João, Jesus está sendo... E os soldados, quando prenderam Jesus, eles os maniataram a Jesus. Amarraram suas mãos. Que seria hoje algemar, né? Uma coisa também humilhante, né? Tudo isso por ódio dos líderes religiosos. Porque Jesus trouxe uma perturbação à zona de conforto deles, de domínio sobre o povo, com as suas heresias, não é? Domínio sobre o povo, sobre a capa de bondade, mas por baixo era uma exploração. Eles estavam muito bem, era uma elite e não queriam perder essa situação. E o povo estava dominado e oprimido. Oprimido de um lado pelo Império Romano e oprimido de outro pelos líderes religiosos. O povo estava sem esperança, ansiando por Jesus, ansiando por o Messias. E chega Jesus e começa a fazer milagres, e começa a mostrar o seu poder, e começa a dizer, sou eu mesmo. E aí, queridos, isso perturbou. Perseguição, injustiça, tentando calar a voz de Deus, o próprio Filho de Deus que se encarna. E eles levam Jesus para a casa de Anás. E lá na casa de Anás, no capítulo 18, a partir do versículo 18, eles estavam, estava muito frio naquela época, naquele momento, muito frio. Eles estavam se aquecendo ali, em torno de uma fogueira, não é? Estava lá Pedro e João. Pedro não abandonou Jesus. Pedro e João, junto de Jesus. Os demais se afastaram. Quando o Senhor Jesus Cristo liberou eles para que eles não fossem punidos, Jesus preocupado com os seus discípulos, vão embora, deixe eles ir. Mas Pedro e João insistiram em ficar junto com Jesus. Entraram na casa de Anás, um sumo sacerdote que na realidade não era o sumo sacerdote oficial, mas era considerado também pelo povo judeu. E ali na casa de Anás, o sumo sacerdote começa a perguntar algumas coisas a Jesus. E eu quero partilhar com vocês desse texto. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar. Vou conseguir, hein, Daniel? Não consegui. Consegui? Consegui. Que bom. Vamos lá? Aqui está o texto. Fazia frio,
Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Pedro, que já tinha negado, logo na entrada da casa do sumo sacerdote, do pátio, uma funcionária disse: eu te conheço, você é um deles. Pedro falou: não, não sou não, não sou não. Já tinha negado a primeira vez. E Pedro estava ali, em pé. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Quem são os seus discípulos? O que é que você ensina? Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Jesus não fazia nada escondido, queridos. Não era uma seita secreta, não. Sempre aberta. Não era um subversivo, não. Aberto. Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Sabe, queridos, é aquela tática de tentar pegar a pessoa numa falha, de fabricar provas contra ele mesmo. Isso já, é uma pergunta com uma intenção maligna. Está cheio de testemunhas, é só perguntar. Ou seja, deixou o sumo sacerdote com uma cara de bobo. Uma cara de alguém que não está acompanhando o que está acontecendo. E um dos soldados percebeu isso. Percebeu que a palavra de Jesus estava atingindo, não falava diretamente, mas está dizendo: você está por fora de tudo. Você está um bobão aí, isso é coisa que me pergunte. Você já devia saber, como sumo sacerdote, o que é que eu falo. Porque todo o povo sabe, só você que não sabe. E aí um dos soldados, certamente ele sabe o que eu disse. Quando Jesus disse isso, eu até destaquei em amarelo, observe bem. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto deu uma bofetada em Jesus. Bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote, o homem de Deus. Já ouviu essa expressão, homem de Deus? Normalmente homem, mulheres têm dificuldade de falar, né? Mas nós somos homens e mulheres de Deus, todos os que fazem parte da Igreja Santa do Senhor. Não existe uma classe especial, né? Mas eles, naquela época, tinham um sumo sacerdote como alguém assim, acima de todos. Isso é modo de falar, falta de respeito. Interessante, né? Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, tendo que respeitar um ser humano pecador, hein? Perguntou ele, e respondeu Jesus para esse soldado que deu uma bofetada nele: se eu disse algo de mal, se eu disse algo de mal, denuncie. Denuncie o mal. O que é que eu falei aqui de mal? Não falei a verdade? Mas se falei a verdade, por que me bateu? Por que me bateu? Eu fiquei pensando nessa frase, nessa expressão, melhor dizendo, por que me bateu? Essa pergunta ficou na minha mente, por que me bateu? Sabe, existem várias formas de se bater em alguém. Uma é dar uma bofetada no rosto, mas tem formas mais dolorosas. É quando a bofetada é lá dentro da alma. É uma traição. É uma injustiça. É você falar mal de alguém e difamar alguém. Existem bofetadas muito mais dolorosas do que a física. Por que me bateu? Eu quero que você reflita comigo nessa pergunta e talvez o Senhor esteja perguntando para cada um de nós: por que me bateu? Será que nós não batemos no rosto de Jesus? Você se acha superior àquele soldado? Será? Então, dando continuidade, o texto passa, por favor, aí, querido Daniel.
mais um, né? E, Daniel, é melhor você passar, que eu estou atrapalhando aqui. Dando continuidade ao texto. Isso, João capítulo 18. Achou? Eu vou ler então aqui. Tá bom. Disse Jesus. Então, nesse momento em que ele recebe essa bufetada, o Senhor tem esse diálogo com ele. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, você vê isso aqui no final do capítulo 18, você que está aí. Anás interroga Jesus e ele recebe essa bufetada desse soldado. E Simão Pedro estava lá, não é? Eu acho, vê um antes. É, isso aí, obrigado. Então, o que aconteceu? Anás, esse sumo sacerdote, como não conseguiu nada de Jesus, ele enviou Jesus de mãos amarradas. Olhe bem, Jesus continuava algemado a Caifás, o sumo sacerdote. Agora o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que Roma tinha colocado, o Império Romano. Então ele enviou para Caifás. E quando Simão Pedro estava se aquecendo de novo, lá com frio, aquela mesma coisa, uma fogueirinha esquentando, as pessoas em volta. Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Pedro, eu conheço você. Você não é um dos discípulos dele. Agora na casa de Caifás. Ele negou, dizendo: não sou. A segunda vez. Ele nega Jesus. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepou, parente daquele que Pedro decepou a orelha quando foi prender Jesus. E Jesus fez o milagre de recolocar a orelha no lugar. Aquele parente daquele homem olhou e insistiu: eu não vi você, eu não vi com ele no olival, lá, no jardim do Getsemane. Mais uma vez, Pedro negou, aí a terceira vez, e no mesmo instante um galo cantou. Jesus tinha dito a Pedro: quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. E em outros textos dos evangelhos sinóticos, nos informa que Pedro ficou arrasado. Ele olhou para Jesus e ele ficou tremendamente triste com o que fez. Ele saiu e foi chorar. Reconheceu que traiu Jesus. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Pretório era a residência oficial do governador Pôncio Pilatos, governador da Judéia e Samaria. Ou seja, era um palácio do governador. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório. Então, aquele palácio, que era do Pôncio Pilatos, o representante do império opressor romano. Agora o julgamento sai dos líderes religiosos e vai para a política, vai para o governador, né? E eles, judeus, estavam na época da Páscoa. E Páscoa é um momento muito importante para os judeus, que relembra a libertação do Egito. Eles comemoravam, era a data mais importante para eles. Eles se reuniam em família e tinham um jantar cerimonial, toda a família junta, e ali no centro tinha um cordeiro assado, não é? Para se lembrar daquele cordeiro cujo sangue foi colocado nas portas, e que com isso o anjo da morte não entrou naquelas casas. Foi a noite da Páscoa que trouxe libertação. Páscoa significa isso, libertação. O anjo passa e não deixa a morte entrar na sua casa. Eles tinham essa data como data muito importante, e é exatamente nessa data
que o Senhor Jesus Cristo está sendo julgado bem cedinho, ao amanhecer, por volta das 6 horas da manhã. Eles chegam com Jesus no palácio de Pôncio Pilatos. E eles não podiam entrar, só Jesus entrou com os soldados. Eles ficaram lá de fora, porque as leis que os sumos sacerdotes acrescentaram, né, as ordenanças deles, diziam: olha, você não só não pode ter na sua casa nenhum pão com fermento. A Páscoa tem depois 7 dias de festa de pães sem fermento, ou pães ázimos. Você não pode ter na sua casa, tem que jogar fora tudo quanto é pão que tenha fermento. Não pode. Não pode. Mas também, aí eles acrescentaram, você não pode entrar em nenhuma casa de gentio que tem pão com fermento. Você vai ficar imundo, não vai poder participar e celebrar a Páscoa. Então eles não queriam entrar no palácio, que era um lugar, residência do símbolo da opressão do Império Romano. Então eles ficavam lá de fora porque era Páscoa. Porque era Páscoa. Era aquela sexta-feira em que muitos cordeirinhos iam ser mortos e assado ao fogo, para depois das 18 horas, já era o sábado da Páscoa, eles iriam em família ter aquele jantar juntos. É exatamente nesse dia que Jesus é julgado e que Jesus é condenado. Então Pilatos sai para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? O que vocês têm? Qual é a acusação? Eles não falam. Eles dizem assim: olha, responderam, se ele não fosse criminoso, nós não o teríamos entregado a ti. Ou seja, as autoridades religiosas do povo de Israel entrega à autoridade romana um criminoso. E por que eles entregam? Porque eles não podiam aplicar a pena máxima, que era a morte. Eles não tinham essa autoridade. O Império Romano não deixava. Teria que passar pelo julgamento romano. Então eles levam Jesus para que ele fosse condenado à morte. Dando continuidade, Daniel, por favor. Próximo texto, agora sim. Então Anás, não, próximo. Você voltou. Isso. Disse Jesus. Aí, o que acontece? Pôncio Pilatos começa a conversar com Jesus. Vem cá, eles estão me entregando você aqui, porque a acusação é que você se diz ser rei dos judeus. Rei dos judeus? Você é rei dos judeus mesmo? Quem é você? Como é que pode ser rei dos judeus? Um pobretão que veio lá do norte, né? Um galileu? Você é rei de alguma coisa? Não estou entendendo. Então Pilatos teve uma conversa com Jesus particular ali. Rei dos judeus. E olha que esse título é um título do imperador romano. Aí já começa a entrar na política. Você está desafiando a autoridade máxima do império. E eu sou representante do império. Você vai dizer na frente do governador que você é igual ao imperador, que é o meu chefe, que você é o rei dos judeus? Mas ele não entendia nada, né? Não percebia. Interessante, queridos, que mesmo os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que amavam a Jesus, que criam que Jesus era o Messias, mas eles ainda não tinham percebido que o reino de Deus não era desse mundo. Eles não perceberam. Eles queriam que o reino de Deus fosse instalado imediatamente de forma política para dominar toda a terra, e toda a terra viesse adorar Jesus em Jerusalém. Eles não entenderam. Eles estavam tremendamente decepcionados. Como exigir de Pilatos que ele entendesse isso? E Jesus explica para Pilatos. E disse Jesus: olha, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam
para impedir que os judeus me prendessem. Eu teria um exército comigo para guerrear com você, não é assim? Que é a história desse mundo. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, Jesus confirma, né? Por esta razão, porque eu sou rei, eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Jesus veio para testemunhar da verdade. A verdade não é algo subjetivo, filosófico. A verdade tem nome, como seria hoje, tem CPF. A verdade sou eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu vim para testemunhar da verdade, aqui ó, está falando com você, a verdade. Mas ele não entendia. Todos os que são da verdade me ouvem, Pilatos. Todos os que são da verdade, todos os que são da verdade me ouvem. Ou seja, as minhas ovelhas, elas me seguem, elas me ouvem. O que é a verdade? Aí Pilatos fez essa exclamação, essa pergunta retórica, não queria nem ouvir a resposta de Jesus, porque na cabeça dele estava a verdade filosófica. O que é verdade? Ninguém sabe o que é verdade. Tem narrativas, verdade mesmo. Qual é a verdade? E saiu. Pilatos não ficou. Perguntou Pilatos, ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, lá fora. E disse: não acho nele motivo algum de acusação. Não tem nada contra esse homem. Contudo, segundo o costume de vocês, aí Pilatos tenta dar uma ajeitada na situação. Pilatos estava preocupado porque aquele homem, Jesus, tinha muitos que o amavam, populações que foram curadas, multidões. Já imaginou? Se o Império Romano, se Pilatos entra com uma punição grave, como se fosse aquela punição terrível contra um homem, e aquela população toda que foi abençoada por Jesus começasse a fazer uma revolta, a cabeça de Pilatos ia rodar, porque o imperador romano mantém Pilatos ali para manter a Pax Romana. Então ele tenta dar um jeito na situação, ele estava numa sinuca de bico, como a gente chama. Eu estou diante de um homem popular, amado por tantos, que abençoou tantas vidas. Eu vou ter que dar a morte desse homem? Eu quero empurrar isso no colo dos líderes judeus. Então ele diz: olha, existe um costume entre nós, que na época da Páscoa, uma data tão importante, né? Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Isso era um costume. Libertar, dar perdão a um prisioneiro. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram. Olha o que gritaram. Na realidade, os líderes religiosos, né, incentivando um grupo da população, não era toda a população, um grupo, e eles, influenciando esse grupo, começaram a gritar: não, ele não! Queremos Barrabás. Barrabás era um bandido, um salteador, alguém que foi homicida e que fazia revoltas, era um subversivo contra o Império Romano, não é? Então eles preferiram um bandido em vez de Jesus. E a partir daí, Pilatos entrega o Senhor Jesus Cristo para eles e diz: pode crucificá-lo. Você vai encontrar tudo isso no Evangelho de João. E esse trecho é o suficiente para nós entendermos essa pergunta que eu lancei no início: por que você me bate? Eu queria destacar alguns pontos. Por favor, irmão Daniel. Por que me bateu? Nós batemos em Jesus quando não lhe somos fiéis sempre. Você acha que foi só aquela bofetada daquele soldado? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Teve remorso e se arrependeu
Pedro. E depois deu a sua vida por Jesus, quando batizado no Espírito Santo, teve sua vida regenerada e morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro se arrependeu. Deus olhou para Pedro com misericórdia. Jesus olhou para ele com misericórdia. Como na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas nós batemos em Jesus quando não lhe somos fiéis, sempre. É fácil ser fiel quando está tudo bem? É. Está tudo bem na nossa vida? É. Mas como disse Letícia Petrini, e quando você está no CTI? E quando as coisas não vão bem? Não. Jesus não é mais o meu Senhor. Eu não confio mais nele. Não conheço, nunca vi. E quando você está ameaçado e a sua família de serem perseguidos, serem presos, serem desapropriados dos seus bens e até mortos, como em muitos países, é fácil? Em Provérbios capítulo 2, versículos 7 e 8, nós encontramos essa expressão e eu convido você a ler comigo. Vamos lá? Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Sabe, queridos, errar é humano. Todos nós somos pecadores. Mas não batem Jesus, traindo-o, sendo infiel a Ele, considerando Ele apenas uma figura religiosa que pode me trazer bênçãos. Querido, o Evangelho nos chama a um pacto, a um compromisso de fé, a um casamento. Nós somos a noiva, Cristo noivo. Não vá para os braços das amantes. Não deixe a comunhão com Deus para ir para o mundo. Pessoas que nasceram na igreja, foram adolescentezinhos na igreja, crianças, jovens, e depois descobre o mundo, o poder, o dinheiro, e traem a Jesus, e se afasta do seu noivo. Faça isso. Essa promessa de proteger o caminho é dos seus fiéis, daqueles que são justos e íntegros, que não abandonam Jesus, que não se deixam levar pelos encantamentos do mundo, fiéis sempre. Cuidado, cuidado, que você pode estar dando uma bofetada em Jesus, quando você troca a comunhão dos santos pelo mundo. Segundo, por favor, Daniel. Segundo ponto, batemos em Jesus quando não lhe convidamos para a Páscoa. Vocês já imaginaram Páscoa sem Jesus? Os líderes religiosos não perceberam que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual. Eles não perceberam. E é isso que diz o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios 5, versículo 7. Vamos ler juntos? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Na Páscoa sempre tinha o sacrifício de cordeiros, que era assado. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que na cruz do Calvário foi sacrificado por nós. Deixa o fermento velho, por isso que depois da Páscoa vem 7 dias de pães sem fermento, de pães ázimos, que significa santidade, pureza, vida de humildade, praticando o bem, se afastando do caminho do mal. É isso. É isso. Vida sem fermento.
Não é possível ter uma vida sem fermento, uma vida santa, sem primeiro não ter a sua experiência com o Cordeiro Pascal. Primeiro vem Páscoa, depois vem pães ázimos, e não o contrário. É esse Cordeiro que abre a porta para os pães ázimos. Você tem que conhecer Jesus, convidá-lo para ser o Cordeiro de Deus da sua vida. E se você convidá-lo, vai haver Páscoa na sua vida, libertação da sua vida, sobre a opressão do império do mal. O Egito na sua vida vai ser totalmente destruído pelo poder de Deus. O pecado não vai lhe prender mais. A Páscoa na sua vida, você precisa convidar o Cordeiro Pascual. Como você vai celebrar a vida, como você vai celebrar a Páscoa, a libertação, sem o Cordeiro, sem convidar o Cordeiro. Aí viram uma cerimônia meramente de calendário, sabe de calendário? Tem até chocolate, tem até coelho, não sei porquê, mas tem. Mas Jesus mesmo não está ali. Você vai bater no rosto de Jesus quando você rejeitá-lo como Cordeiro Pascual e não convidá-lo para a festa que Ele quer fazer na sua vida. Você, quando nega Jesus, você está batendo no rosto de Jesus. Ele te ama tanto e você está dizendo: não te aceito, não te aceito. Coisa que dói, né? Se amar, querer abraçar uma pessoa, ela diz: não te aceito. Meu Deus. É isso que Jesus sente. Quando você diz: não, eu prefiro a religião A, B, C ou D. Eu prefiro as figuras religiosas A, B, C ou D que eu aprendi. Jesus é mais uma, sabe? Ele é o Cordeiro Pascual. Aquele que sacrificou por você para te libertar do pior Egito que domina nossas vidas, que nos aprisiona, que é o pecado. E por fim, irmão Daniel, batemos em Jesus quando não lhe honramos como rei. Não demos a honra que ele merece. Então você é rei, disse Pilatos, não é? E Jesus disse: olha, por essa razão eu nasci, eu sou rei, sim. Eu sou rei. Eu vim para testemunhar da verdade, a verdade é essa: eu sou o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Messias, o Filho de Deus, a encarnação do Verbo. Ninguém tem mais poder do que eu. Todo joelho vai se dobrar diante de mim. E diz 1 Timóteo, por favor, vamos ler juntos? Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Sabe, amados, eu fico pensando que as pessoas têm dificuldade de se submeter, de serem humildes, de reconhecer que precisam de ajuda. Elas se acham muito importantes. Jesus trabalha num coração humilde. Ele é esse Deus que se encarna para ser o rei da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Nós temos que honrar ao Senhor Jesus Cristo, dar a Ele a prioridade. E quem honra Jesus, honra a sua palavra. Sua palavra. E é nesse momento que eu quero terminar, somente fazendo uma rápida revisão dos pontos principais. Cuidado, você pode estar batendo em Jesus. Nós batemos em Jesus quando, primeiro, não lhe somos fiéis sempre. 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 Eu não abro mão de Jesus. Jesus é o meu esposo. É com ele que eu fiz o pacto mais importante da minha vida.
eu me entreguei totalmente a Ele. Não abro mão disso em momento nenhum. Nem que vocês me prendam e me matem. Segundo, batemos em Jesus quando não lhe convidamos para a Páscoa. Não lhe convidamos para a nossa vida. Para que haja Páscoa na nossa vida, Jesus tem que ser convidado. Ele quer fazer da sua vida uma vida livre, liberta, uma vida abençoada. Não vire as costas para Ele. Ele sonha em ver você feliz. Ele deseja que você tenha vida e vida em abundância. Não bata em Jesus, virando as costas para o que Ele te oferece. E finalmente, batemos em Jesus quando não lhe honramos como Rei, como Deus que se encarnou, todo o poder, e nós somos seus servos. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique no seu coração, que você entregue totalmente a sua vida a esse Jesus e diga: Senhor, venha fazer Páscoa na minha vida. Eu quero experimentar essa libertação. Eu me entrego a Ti. Eu quero convidar agora você para participar desse momento, que é um momento de ceia. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você tem um pacto eterno com Ele, se você já confirmou esse pacto, essa aliança por meio do batismo, se você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, Ele está te convidando à mesa, nesse momento, a mesa da ceia, que eu agora convido você também, junto com os diáconos, para nós relembrarmos esse sofrimento, essa dor que Jesus sentiu por mim e por você, esse Cordeiro Pascual. Por favor, irmãos diáconos, venha me ajudar a distribuir os elementos. Isso. Obrigado. Por favor, Amélia, dá para ela. Irmã Cleonice, por favor, dá para Marta. Queridos, antes de distribuir os elementos, eu sempre gosto de relembrar um texto da Palavra de Deus. Eu creio que são mais de 16 anos, muitas celebrações de ceia. Esse texto sempre me parece novo, não sei porquê. Eu renovo cada vez que eu leio. A palavra de Deus é assim, inesgotável. 1 Coríntios 11, versículo 23. Né? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, recebeu de Jesus e está entregando para nós. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, terminou aquele momento de janta, né? Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que seria derramado, né, irmãos, logo depois. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vocês vão precisar beber em memória de mim. A memória, não esqueçam. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Graças a Deus, porque até que Ele venha é a nossa esperança, que é a absoluta certeza da volta do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esse é um momento solene, um momento de muita seriedade. Nós não podemos participar desse momento indignamente. Quando eu estou abraçado com o pecado, de mãos dadas com o pecado, guardando mágoa de pessoas, sem liberar perdão, como é que você pode participar de um momento que exatamente o centro é o perdão, é o amor, é a doação? Por isso que nós devemos nos examinar. Ele fala, examine-se, porque nós somos pecadores, irmãos. A ceia é para pecadores, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É momento de autoexame, de pedir perdão a Deus e às pessoas, de liberar perdão. Libere perdão. E decida largar o pecado e não viver no pecado. E assim, depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. É isso que Cristo quer, que todos façam isso. Todos participem comigo da mesa. Se tornem meus discípulos, comprometidos com a minha obra. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Isso é só para que vocês não esqueçam que eu me sacrifiquei por vocês. Eu vou voltar. E agora eu convido os diáconos, por favor, a distribuírem. Diaconisas, diáconos, por favor. E nesse momento eu convido você a buscar em oração o Senhor. Conversar com Ele, renovar seus votos. Confessar seus pecados. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o faça. Se você não está em comunhão com uma igreja, é o momento de decidir, eu vou me unir a uma igreja local. Ou essa ou outra qualquer. O povo de Deus é espalhado em várias igrejas locais. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que se afastam da comunhão dos santos. Não deixeis a vossa congregação, como fazem alguns. Participe da ceia. Normalmente as nossas ceias são aos terceiros domingos. Excepcionalmente a gente avisa quando não é no terceiro domingo. Se você está em casa, prepare aquele ambiente próprio, com os elementos, para você participar. Momento de relembrar e renovar pactos, de confessar pecados. E de tomar decisões diante de Deus, para caminhar no caminho que Ele deseja para você.
Nós vamos orar. Consagrando o pão, antes eu peço a você que abra aqui o dispositivo. Tem a tampinha e tem um pedacinho aí de pão. Pronto? Oremos, por favor, irmã Marta. Eu vou precisar. Orar consagrando ao Senhor e agradecendo pelo pão. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais este dia, Pai. Obrigada por esse domingo tão maravilhoso em que aqui estamos, Senhor, na Tua casa, para prestar culto a Ti, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso culto. Neste momento eu quero Te agradecer, Senhor, por este momento de ceia em que podemos... Jesus, amém. Amém. Como uma só família no Senhor Jesus Cristo. Comamos todos do pão. Da mesma forma, vamos agora abrir o cálice, nos preparar para beber o suco de uva. Conseguiram? Amém? Ou misericórdia? Amém? Diaconisa Amélia vai orar agradecendo ao Senhor pelo sangue derramado. Senhor Deus, muito obrigada, porque mais uma vez podemos participar da Tua mesa, participar deste memorial. E, Senhor, queremos agradecer pelo Teu sangue vertido na cruz, limpando, Senhor Deus, todo o nosso ser. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque Ele nos alcançou. E nós... Amém. Como uma só família no Senhor Jesus Cristo, juntos, tomemos todos do cálice. Convido meus diáconos e diaconisas. Muito obrigado, por favor, pelo serviço tão precioso de vocês. Estamos encerrando esse culto. E o bom da celebração da ceia pela igreja, que os discípulos não tinham ainda visto, e nós já sabemos, é que esse Cristo que derramou o seu sangue e foi sacrificado na cruz por nós, Ele ressuscitou, está vivo à direita do Pai. Por isso que esse não é um momento de choro, nem de tristeza, mas de alegria, porque o nosso Senhor está vivo e reina. E é com esse espírito de alegria que nós queremos terminar esse culto. Eu quero convidar você a se colocar de pé e cantar em louvores ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu me rendo a Ti, eu o reconheço como Rei sobre a minha vida. Usa-me, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama e deu a sua vida por mim. Esse Cristo que vive e está, espera que você se entregue a Ele, se renda a Jesus. Cantemos.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me brilhar. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Fale com fé isso, amados. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
se assentem por um instante rápido. Convido o irmão Rodrigo Menezes. Vamos agora ouvir algumas informações importantes. Depois nós vamos orar encerrando o culto. Rodrigo. Bom dia, igreja. Tão bom depois de louvarmos, uma manhã de domingo, estamos aqui como igreja, cultuando ao nosso Deus. Que alegria estar aqui. Normalmente quem está aqui fazendo essa divulgação é o nosso querido pastor Gabriel, mas hoje ele está visitando os pais lá em Casimiro, e aí me passou essa missão de estar aqui compartilhando com vocês o nosso avanço na campanha. Vamos ser colocado aqui no telão como estamos avançando, e podemos ver, não sei se os irmãos tiveram a oportunidade já de entrar na página e ver como a nossa imagem melhorou. Chegou a nossa câmera, foi passado no último domingo, já tivemos o nosso culto transmitido, hoje também com a câmera nova, deu para ver ali com ricos detalhes, o pastor Osiris falando, o slide da pregação ao lado. Então cada vez mais nos modernizando tecnologicamente, avançando nessas questões para nos adaptarmos a esse novo momento que a nossa sociedade vive. Então eu quero convidar você e desafiá-lo a entrar junto nessa campanha com a nossa igreja e continuar fazendo as suas doações. Aí nos bancos vocês vão encontrar alguns envelopes, e nesse envelope você pode colocar lá, meu presente para a PIBA, o PPP, e aí colocar o valor da sua doação. E ali colocar a bateria dele está mostrando aqui. Bom, esse aqui não tem problema de bateria. Aquilo ali a bateria já foi. E aí, como eu estava falando, no banco tem aí um envelope para você colocar o meu presente para a PIBA. E aí, com alegria, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, você ofertar e participar dessa campanha. Já alcançamos ali, 2 objetivos, que foi o nosso computador e a nossa câmera. Então, já temos aí 2 objetivos alcançados, estamos nos preparando e buscando os próximos, para cada vez mais poder prestar um culto ao nosso Senhor e expandir essa palavra, que agora não fica só aqui dentro de 4 paredes, agora ela tem potencial ilimitado de alcançar vidas a qualquer momento. Está na internet, está nas redes sociais, alcançando pessoas a tempo e fora de tempo. Deus possa abençoar essa igreja e que possamos cada vez mais avançar nessa campanha. Só gostaria de acrescentar que quando nós chegarmos ao nosso alvo dessa primeira etapa, cujo o valor é de 12 mil, nós vamos iniciar uma segunda etapa. São várias etapas para que possamos realmente transformar cada vez mais a nossa igreja numa igreja alinhada com o novo tempo, o tempo que a tecnologia é o nosso meio, para comunicar a muitas pessoas que não podem estar aqui no santuário, uma transmissão com qualidade. Bem, amados, eu quero dizer também que você pode fazer a sua oferta no envelope ou através de transferência bancária. Quando não é um envelope, porque no envelope você bota lá PPP, não é? Quando não é um envelope, transferência bancária, você precisa mandar para o e-mail da igreja uma cópia, uma fotografia, um print do depósito que você fez e especificar, é para o PPP, meu presente para a PIBA, ok? Bem, amados, antes da oração final, gostaria que você pegasse o seu boletim e você tem aí na pastoral Dirceu Amaro. Ontem, sábado, antes de ontem, sexta-feira, nós tivemos aqui o culto fúnebre. Ele nos deixou na quinta-feira. E você leia com carinho um resumo muito pequeno de quem foi o nosso irmão Dirceu Amaro. E eu peço que você agradeça a Deus pela vida dele, e que cada um de nós, ao deixarmos esse mundo, possamos deixar
o legado que ele deixou. Foi muito lindo o culto fúnebre, se é que pode se dizer assim, mas foi muito reconfortante ver os testemunhos aqui sobre a vida de Dirceu Amaro. A começar pelos seus netinhos, sua netinha, seus filhos, amigos, líderes denominacionais. E eu faço um apelo para que você esteja orando pelos parentes, de forma particular, pela sua esposa, a nossa querida irmã Iracema, 62 anos. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Ok? Vamos encerrar. Faz parte da vida a morte. Nós já sabemos disso. Mas que a gente se conforma, porque nós não nascemos para morrer. Nos conforta, nos consola. Nós gostaríamos de estar com as pessoas que a gente ama para sempre. Mas um dia vamos nos encontrar, né, pastor Guilherme? Seu paizinho está lá te esperando. E tantos outros. Vamos ficar de pé? Eu, antes também de orar, quero só lembrar os irmãos que não tentem ao Senhor. Tentar ao Senhor é desafiar o Senhor. Ele nos protege. Os anjos dele, tenho certeza, os anjos deles estão ao meu redor, ao redor de todos os seus filhos, acampados. Mas não vamos brincar com Deus. E em meio a uma pandemia que ainda não acabou, seja responsável e ame o seu próximo. Mantenha a distância, use a máscara, lave as mãos e ore uns pelos outros, pelas famílias enlutadas, e agradeça a Deus pelos cerca de 18 milhões de curados, e ore pelos médicos, pelos profissionais da saúde que estão envolvidos nessa frente de batalha. Ore pelos cientistas, para que descubram medicamentos cada vez mais poderosos para lidar com essa realidade. Senhor meu Deus, obrigado por esta manhã tão linda que passamos em ver o rosto dos nossos irmãos. É tão bom, Senhor. Obrigado porque a sua igreja está aqui, está nos lares, está, Senhor, diante da tua presença, na comunhão do teu Espírito Santo, para te adorar e te louvar. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Se alguma vez nós batemos em seu rosto, nós pedimos perdão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis sempre a Ti, a ter o Senhor como o principal da nossa vida, o Cordeiro Santo, que nos trouxe a Páscoa da libertação. Ó Senhor, nunca nos deixe trair ao Senhor. Proteja-nos de toda a armadilha de Satanás, tentando nos atrair para caminhos que não são seus. Pai, nos fortaleça e nos encha do teu Espírito, para que, avivados, honremos ao Senhor, levando a palavra àqueles que não conhecem. Pai, fica com as famílias enlutadas, de forma muito especial pela nossa querida irmã Iracema. São tantos que estão chorando a morte dos seus queridos nesse momento de pandemia, Senhor. Nós te agradecemos porque em momento de pandemia o Senhor levou o irmão Dirceu, que não foi por causa da Covid. Nós podemos assim honrar a memória dele aqui. Foi tão bom. Obrigado, Senhor. Pai, receba a nossa gratidão
receba o nosso louvor, a nossa adoração, esse culto que é prestado unicamente ao Senhor. Que o teu amor, Pai, que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre esta amada igreja aqui no Andaraí e sobre todas as demais igrejas do Senhor Jesus, sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, o bom domingo, e aqueles que tiverem condições, tem culto à noite no lar. Muito obrigado.